Abra sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos procurar remir o tempo, mas vamos aproveitar esses minutos que ainda temos aqui. Extrema corrupção nos últimos tempos. Eu gostaria de ler com toda a igreja. Leamos juntos. 1, 2, 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. 3. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. 4. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. 5. Destes afasta-te. O 6. Pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. O 7. O 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. O 9. O seu desvario, como também o foi daqueles. Ainda o 10. Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Mais uma vez o 10, todos juntos. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Meus irmãos, extrema corrupção nos últimos tempos. Quando eu leio esse texto, e essa é uma epístola apologética de Paulo falando a Timóteo, ele se preocupa em ensinar a Timóteo, um jovem obreiro, um jovem cooperador, como um pastor verdadeiro, genuíno. Mas nesse texto que a gente lê da segunda epístola, ele é apologético, preparando Timóteo para viver no meio de lobos. E quando eu vejo esse texto aqui, pastor Vitor, parece que Paulo está escrevendo agora, né? No tempo da internet. É uma coisa interessante. E ele começa a fazer uma descrição. Olha, Timóteo, sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Diga, tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Em outras palavras, a pessoa não ama a obra, não ama as pessoas, ele ama a si mesmo. O que ele prega parece bonito. Vai ver que na frente aqui ele fala, parece que está legal. Mas quando você vai pensar mesmo, pisa no calo dele, ele está pensando nele mesmo. Não é? Amante de si mesmo. E aí ele continua. Avarentos, diga avarentos. E olha que se você for ver bem, amados, uma das coisas que desde a velha aliança, desde o Velho Testamento, pastor Joselito, quando Moisés pediu que Deus deu a Moisés a incumbência de escolher homens, uma das qualidades é que aborrecessem a avareza. Como é que pode um obreiro ser avarento, alguém que prega o evangelho ser avarento? E que, em outras palavras, é a mesma coisa do que ele já falou no versículo anterior. Avarento, a pessoa só faz as coisas pensando nele mesmo. Ele prega o evangelho se ele tiver algum lucro, senão ele não prega. Ele só prega o evangelho se de alguma maneira ele for beneficiado, senão ele não vai pregar. É gente que vai para o evangelho pensando naquilo que ele pode ganhar. E eu não estou falando aqui do reino de Deus, da justiça de Deus, e nem de valores eternos, é de coisas terrenas. Era o que Paulo estava falando há quase 2000 anos atrás. Não é? Repita comigo, avarentos. Repita, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Ele está falando, irmão, de gente que pregava o evangelho.
de gente que se dizia cristão, mas na verdade só pensava nele mesmo, não é? Olha que coisa forte o 3, todos juntos, 1, 2, 3. Bem forte, todos juntos. Cruéis, sem amor para com os bons. Irmãos, a gente dá uma olhadinha na internet, em especial no Instagram hoje, você vai ver gente crente, pastor, apóstolo, colocando o outro na justiça, por causa de um detalhe. Não é porque ele está perdendo tudo, não. É porque ele está perdendo metade de um dedo, então ele coloca o outro na justiça, quando na verdade a Bíblia fala o seguinte: por que você vai levar o outro na justiça? O teu irmão na justiça, não tem ninguém, nenhum no meio da igreja, que você possa consultar, que você possa pedir um conselho, e um irmão leva o outro na justiça, diante de um juiz iníquo, ímpio. É forte isso aqui. E ele fala assim, se não tem, e ele responde, se não tiver ninguém à altura dentro da igreja, você não leva o teu irmão, sofra o dano. Diga comigo, sofra o dano. Que é isso, irmão? Você é crente, mas você é cidadão. Você tem direitos. Eu estou falando de Bíblia. Aí a pessoa fala assim, não, pastor, mas eu sou crente, mas esse é o meu direito. Mas quando se trata de irmãos, o conceito é bíblico. Porque a nossa salvação vem da palavra. O nosso perdão vem da palavra. As bênçãos de Deus vêm através da palavra de Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor em tudo. Mas quando chega a hora que eu vou ter um prejuízo, aí não. Pastor, mas que discurso? Bom, isso é a Bíblia, não dá para rasgar essa página. Não dá para rasgar, não é? E ele fala aqui, sem afeto natural, irreconciliável. Gente que não tem reconciliação. Ou eu ganho, ou eu parto para cima. Caluniadores, inventa qualquer coisa para te sair. Mente, calunia o seu próximo para poder ter o seu benefício. Incontinentes, outra palavra, não tem limites. Cruéis, sem amor para com os bons. Pastor, mas isso aqui é no inferno? Não. É gente que se diz dentro do reino de Deus. Por isso, irmão, que a igreja está sofrendo. Você fala que é crente, aí a pessoa já vem, mas é tudo. Pastor, piorou, não me fale dessa raça, porque julga todo mundo pelos maus. Com todo respeito, tem muitos bons engenheiros, e no meio tem engenheiro que não presta. Tem excelentes advogados, e no meio tem que não presta também. Infelizmente, no nosso meio tem gente desse jeito aqui. E finda comprometendo a igreja como um todo. E a igreja madura precisa ser ensinada para saber que esse é o meio que a gente está vivendo. E saber distinguir e discernir. Peça a mão desse irmão e diga assim, Deus está nos dando discernimento. Vamos lá, o versículo 4. Vamos lá, o que Paulo fala no versículo 4. Toda a igreja, 1, 2, 3. Leia de novo 4. Traidores. E o 5. Mais uma vez o 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Irmão, aparência de piedade. Diga comigo, aparência de piedade. O que Paulo está dizendo assim, ninguém diz que essa carinha de santo, o cara é capaz de um negócio desse. Meus irmãos, lamentavelmente nós pastores, lamentavelmente não, é necessário que nós pastores tenhamos discernimento de Deus. Quando o seu pastor ficar preocupado e não acreditar de primeira, vai orar. Senhor, o que o Senhor está mostrando para o pastor que eu não estou vendo? Porque é necessário ter discernimento. Porque o jeito a aparência
a cara de piedade é, mas na verdade nega a essência da palavra nas suas ações. Vamos para existem alguns ditados no mundo que eles não são bíblicos, mas têm um fundamento bíblico. Por exemplo, me diga com quem andas e eu te direi quem é. Se você vai andar com a pessoa, você vai saber quem ela é, não é? Coma pelo menos 1 quilo de sal com a pessoa, demora, né? Um pouquinho cada dia na comida. Depois que você comer 1 quilo de sal com a pessoa, você vai saber quem ela é. Porque você vai ter dias que você vai estar com ela de manhã, outros dias à tarde, outros dias à noite. Uns dias você vai tomar café, no outro dia você vai almoçar, no outro dia vai jantar, outro dia você vai fazer a viagem, aí você vai conhecendo quem é quem. Não dá para conhecer uma pessoa por causa de uma mensagem pregada na internet. E eu quero alertar você sobre isso. Ah, tem gente pregando, meu irmão, que o crente está virando o oi dentro de casa. Quando o pastor dele prega, o dirigente prega, ele fala, nem vou. O camarada que ele não sabe de onde veio, para onde vai, não sabe quem é a mulher, não sabe se tem uma, se tem duas, se tem três. Não sabe se é amigado, não sabe se ele é sincero. Aí o camarada fala bonito, fala, opa, esse é homem de Deus. Tu não conhece, meu irmão. Você conhece aquele que ora por você. Aquele que liga para você para saber por que você não veio no culto. Aquele vai aqui no hospital te ungir. Aquele você sabe quem é a mulher dele, sabe onde ele congrega, sabe de onde ele veio, sabe qual é o proceder dele. Aquele que o dono da mercearia que você compra, conhece ele também. Amém, irmão? É forte essa palavra, mas é verdade. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Para a gente não cair na maracutaia de gente enganadora. Tem gente que cai porque não conhece Bíblia, irmão. Ah, surgiu aí o apóstolo fulano. Ele abana para a direita, cai 10 mil. Abana para a esquerda, cai 5 mil. E aí vai, meu irmão, vai cair tu também. E por fim ele. Pastor, só está achando ruim? Não estou achando ruim nada. Não estou pregando a palavra. Com 65 anos já vi muita coisa. Você está entendendo? E a gente fica naquela coisa e tal, porque eu vou pagar uma passagem, vou lá, vou pagar e papapá. Meu irmão, a palavra está na tua mão. A palavra está na tua mão. Não tem invenção. A nova unção. Para, irmão, com esse negócio de nova unção. A unção é a mesma. Que salva no Brasil, salva em Angola, salva no Moçambique, salva na Coreia, na China, na Baixada, lá, aleluia. Lá, aleluia, lá no meio dos muçulmanos, tem muçulmano dormindo, sonhando com Jesus e amanhece salvo. Mas quem falou não? Jesus apareceu a mim, como disse, como apareceu para Saulo, e eu me converti ao Evangelho de Jesus Cristo. Diga para esse irmão, Jesus é o mesmo. Eu tive uma nova revelação agora, eu tenho que contar lá nos pilões. Aqui já chegou, irmão, chegou antes. A nova revelação aqui tem 2000 anos. Glórias ao Senhor. Vamos na frente. Versículo 5 e vamos passar para o 6. Todos juntos. Mas negando a eficácia dela. Destes, leia a última parte. Destes, mais uma vez. Mais uma vez. Pastor, o senhor não tem amor? Só porque o irmão tem aquele probleminha. Afasta-te. Não leia. Não ouça. Não precisa falar mal dele não. Mas não entra na dele. A palavra, vacilou na palavra, saiu da palavra, afasta-te. Não leio mais. Não assisto. Não vejo. Não quero saber. Por quê? Por causa da palavra. Me ajuda a pregar para o seu irmão. Diga simples assim. Para que a gente anda com a Bíblia, irmão? Para cima e para baixo. Ah, pastor, mas eu não tenho Bíblia mais. Mas não está no celular, irmão? É a mesma coisa. Está no celular. Leia a Bíblia. Abre a Bíblia. Leia. Afasta-te deles. Não leia. Não recomende. Eu tive esse dia eu estava ministrando numa formatura. E no meio da palavra me veio uma frase muito importante de Watchman Nee.
O Watchman Nee é bastante conhecido, mas o Watchman Nee começou o seu ministério com alguém chamado Witness Lee, que tinha uma mensagem comprometida. Eu fiz questão de avisar, estou falando o Watchman Nee e não o Witness Lee. Porque eu, como pastor, tenho que ter cuidado com o que eu falo. Porque alguém vai pegar um livro lá de quando eles estavam juntos, olha, o pastor recomendou. Não, irmão. Quem está comprometido, está comprometido. Pastor, mas eu não posso fazer nada. Mas você se afasta. Não leia, não assista, não recomende. Quem entendeu pode dizer amém? Amém. Se tiver dúvida, procure o seu pastor, procure o dirigente. E se o dirigente não estiver bem informado, para isso tem o seu pastor. Nós precisamos crescer, maduros, com solidez espiritual. Quem está entendendo pode dizer amém? Amém? Por isso que hoje é culto de ensino, não é show gospel. Tem hino também, tem louvor e adoração, não é? Só que no show gospel não vai ter palavra. E tem gente que não gosta de palavra, porque, irmão, é tudo bonitinho, é tudo legal. Não é não, meu irmão. Não é não. Tem gente ministrando palha seca para o povo. Palha seca é palha. Nós temos que comer trigo. A palavra de Deus é considerada trigo, verdadeira. Você não precisa comer palha quando você tem pastos verdejantes. Quem pode adorar ao Senhor? Vamos lá, o versículo 6 agora. Toda a igreja, 1, 2, 3. Porque pelas casas o 7. Irmão, agora não precisa mais ir para casa de ninguém. A gente entra lá pelo celular. Eu faço um vídeo, vai pro celular de todo mundo. Faço uma live, né? Hoje, às 10 horas da noite, vou entrar numa live, assista, compartilhe e tal. Aí eu entro na casa, aí o pastor Rafael estava no culto lá, exemplificando apenas, pastor, pregando, suando, chorando, orou, jejuou. Não é verdade? Vai 5 pessoas. Não, pastor, porque é Natal, tal. Mais 10 horas, vai lá assistir o herege. Pastor, o senhor está muito pesado. Não, é a Bíblia que está falando. O herege, porque não prega uma palavra genuína. E a igreja madura, irmão, você pode ouvir tudo, mas você tem que ter amadurecimento suficiente para reter o que é bom. O que não é bom, joga fora. Entram pelas casas. Ele está falando aqui de mulheres nécias, porque do contexto cultural aqui, as mulheres era mais fácil porque as mulheres não tinham falas nas sinagogas, nos ajuntamentos de homens, então eles iam nas casas, as mulheres nécias, sem experiência, não é verdade? Não é bem aquilo não, é outra coisa, é que não quer que você saiba. Hoje não precisa mais ir na casa, a internet vai. Vamos em frente. O versículo 7 e passando para o 8. Todos juntos, 1, 2, 3. Um minutinho só, repita, que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Porque já lê de maneira deturpada. Interpretação errônea. Irmão, nós temos que ter muito cuidado. Nós estamos vivendo numa época de muita literatura impressa, e agora já passou, agora é virtual. Os nossos irmãos que são escritores sabem do que eu estou falando. Bíblias são muitas Bíblias, mas cuidado. A nossa Bíblia, a versão da Bíblia que essa igreja ainda usa, e pretendemos continuar usando, é a versão Almeida, revista e corrigida. Diga comigo, versão Almeida, revista e corrigida. É a Bíblia que você tem, é a Bíblia que a gente lê. Tem outras Bíblias, e eu não quero aqui dizer que elas são condenáveis, mas há pontos divergentes. Quem escreve sabe o que eu estou falando. Tem algumas boas de ler, até tem uma compreensão muito boa, mas tiram palavras, subtraem palavras que invertem o sentido, ou aumentam palavras que invertem o sentido. E eu aqui, irmãos, não quero aqui ser ignorante. Há a questão da versão. Pastor Levi está conosco e ele chegou até aqui.
Portanto, mudar para quê? Isso não quer dizer que você não possa ter para sua casa, para fazer comparação, para fazer estudo. Não estou condenando, eu também as tenho. Eu estou apenas alertando que a gente tem que ter cuidado com determinadas inovações. Caminhos errados poderão levar a céu errado. Aliás, isso é básico no ensino apologético. Caminhos errados podem levar a céu errado. Uma palavrinha pode mudar muita coisa. Essas pessoas falam tanto ensino, mas nunca conseguem alcançar a compreensão. Porque a compreensão dela sempre está destoando daquilo que a gente aprendeu. Isso faz a gente ficar temeroso. Muitas vezes a gente não quer conversar com ninguém. Não, irmão. Eu quero aqui incentivá-lo a ler a Bíblia. Quero incentivá-lo a estudar a palavra. Paulo disse certa vez a Tito: por essa causa te deixei em Creta, para que coloques em boa ordem as coisas que ainda restam. Levante de cidade em cidade presbítero. Ele dá várias orientações. Uma delas, que tenha poder, diga poder, em suas palavras, para combater os contradizentes. Aperte a mão desse irmão aqui. Deus dê poder nas suas palavras. Para a gente não ter medo, irmão. A gente fica com medo, né? Com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas, mas eu estou falando aqui de doutrina. Bate um testemunho de Jeová na sua porta e fala que o Espírito Santo é uma energia. O adventista fala que Jesus é o arcanjo Miguel. Aí você fica bambeando. Quantos anos de crente você tem, meu irmão? Você não sabe discutir. Ah, não, vou fechar a porta, vou falar que não estou. Mentiu. Fala para o filho, avisa para ele que eu não estou. Está mentindo, é 2 pecados. Não combateu a heresia e mentiu ainda. É melhor a gente saber da verdade, aprender a verdade e encarar. Quem está entendendo aqui? Fala com esse irmão. Vai encarar, meu irmão? Tá. Que está claro aqui, não é? Aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Agora é forte o que vem no versículo 8. Toda a igreja, 1, 2, 3. Leia mais uma vez, bem forte. Esses nomes, esses 2 nomes, Janes e Jambres, aparecem uma única vez na Bíblia, nesse versículo aqui. Em 2015, já fazem 9 anos, eu escrevi um artigo no meu blog chamado Janes e Jambres. Quem são esses? Eu fui dar uma olhadinha hoje, esse artigo foi lido mais de 50 mil vezes. Eu falo sobre Janes e Jambres. O que é que Paulo queria dizer com Janes e Jambres e quem eram Janes e Jambres? Irmãos, você lembra quando Moisés e Arão foi mandado a Faraó? E ele perguntou assim: que sinal vocês podem fazer? E Deus falou assim: joga a tua vara no chão. E a vara vai se transformar em serpente. Diga, serpente. E eles fizeram. Aí Faraó falou assim, chamou os magos, os sábios. Ele chamou os melhores. Ele era a majestade, chamou os melhores. Esses Janes e Jambres eram os líderes desses cabras. Mas como é que Paulo sabia disso, irmão? Nós estamos ganhando tempo aqui. Paulo, irmão, era um homem culto, um homem sábio. Quando ele se converteu, ele trouxe uma sabedoria secular natural. Ele era um filósofo. E ele discutia acima do que os apóstolos poderiam fazer por conta da sua sabedoria. Existiam os livros da época que diziam as épocas quem era quem. Por exemplo aqui, quem aqui já ouviu falar em Uri Geller? Pastor Vitor, temos 10 aqui. Eu e o senhor. Não é? Uri Geller era um camarada que fazia sucesso na televisão brasileira, que dentro da casa dele ele falava, você colocava o garfo, uma colher, e pela televisão entortava. O senhor lembra disso, pastor Ulisses? Nós é da antiga. Mas se eu falar agora, por exemplo, em Mr. M, quem ouviu falar? Ah, agora a maioria ouviu falar, porque já é dessa geração, não é verdade? Os Janes e Jambres
Eram 2 líderes dos mágicos, dos sábios de Faraó. Então foi eles que comandaram aquela resistência contra Moisés e Arão. E diz a Bíblia, o que Paulo estava dizendo assim? Eles também tinham poder. Se a gente fala que Satanás não tem poder nenhum, conversa. Tem poder sim. Agora o que ele quis dizer, vamos ler o versículo todo? Todos juntos. Mais uma vez, é o versículo 8. Toda a igreja, 1, 2, 3. Irmão, ele está dizendo o seguinte: esses pregadores maus, corruptos, abomináveis, eles são como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Eles vão resistir vocês nesse tempo também. E eles vão fazer milagre para... Irmão, por isso que a igreja tem que orar. Por isso que a igreja tem que jejuar. Eu vou falar uma coisa aqui, o pastor Rodrigo está aqui, ele milita na África e sabe o que eu estou falando. Esse evangelho, arroz, como é que a gente fala assim? Água com açúcar. Na África não vira. O feiticeiro chega na frente da igreja, ele fala: pastor, você é bom mesmo? Teu Deus é bom? Vem para fora aqui. Ele levita. E fica levitando, esperando o pastor. Você vai expulsar de mim ou você vai levitar também? Quando eu, pela misericórdia de Deus, estive com a minha esposa na Nigéria, a coisa, você tem que ter discernimento, porque há manifestações que são do Espírito Santo, mas no meio se infiltra a manifestação do diabo. Você tem que ter discernimento do Espírito, e é muita coisa, porque eles vivem nesse mundo, e a igreja tem que estar preparada. É o que ele está falando assim: eles vão fazer coisas, você vai pensar que é Deus, e vai ficar com medo. Eu vou largar. Eu não vou pregar nada nessa igreja aqui, nessa congregação, não está acontecendo nada, é lá que está acontecendo tudo. Mas está dizendo que eles são como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Vão resistir a vocês. Você tem que ter firmeza. Aperte a mão desse irmão e diga: tenhamos firmeza. Agora escute, para alegrar o seu coração. É o 9. Glória a Deus. Todos juntos, vamos ler o 9. 1, 2, 3. Como também o foi daqueles. Assim como foi desmascarado os Janes e Jambres, os desse tempo também serão desmascarados. É questão de tempo. Aí se você entrou na deles, já era. Fique naquilo que você creu. Fique naquilo que você aprendeu. Aleluia! Aleluia! O 10 para terminar. Toda a igreja, 1, 2, 3. Vamos ler de novo o 10. 1, 2, 3. Vamos para o 11 também? Todos juntos? Perseguições e aflições, tais quais aconteceram. Lê o 12 também. E também. E o 13. Olha que diferença: presunçoso, arrogante, soberbo, mentiroso. Agora aqui não. Fé, amor, esperança, perseguição. Irmão, quando você vê o sujeito, vem para cá, aqui você vai ser abençoado. Por quê? Porque eu ando de avião, de jato, eu ando de coisa. Irmão, Paulo não falou. Paulo podia, porque Paulo não precisava largar a vida que tem, mas ele aceitou Jesus e ele passou a ser perseguido. Olha para a minha maneira de ver, a minha intenção, meu modo de viver, a minha fé.
não foi meu carro, não foi a minha BMW, não foi o meu Mercedes, não. Olha para a minha fé, para a minha maneira de ser. A igreja tem que agir de tal maneira que seja imitada. Nós, obreiros, não podemos ter vergonha de dizer, olha para nós. Não, pastor, mas ninguém vai querer copiar a gente. Paulo falou, olha as perseguições que eu tive, olha a minha maneira de ser, olha a doutrina que eu tenho ensinado, aleluia. Eles continuarão de mal a pior, enganando, sendo enganado, rico, mas de mal a pior, espiritualmente. Não que adianta ganhar o mundo todo e ir para o inferno. Quem quer ir para o céu, que levante a mão. Está fraco, quem quer ir para o céu? Não vou perguntar quem quer ir agora. Alguns irmãos fizeram assim, né? Eu já vi daqui. Mas, irmão, a gente tem que estar preparado para ir agora. Porque é assim que funciona. É assim que funciona. O irmão de São Paulo disse... tem gente até que faz tratamento para não ir para o céu. Irmão, tem que ir, irmão. É Deus que sabe a hora, mas tem que estar preparado para ir. Eu atendendo a um irmão de São Paulo esses dias, né? Pastor, está tudo bem? Eu estou vivo e crente. Ele falou, pastor, porque está morrendo muita gente com batom. E os da igreja estão indo para o céu. E ora para ir de São Paulo também ir para o céu. Porque a gente não tem como empatar. É infarto, é AVC, é isso, é aquilo. Deus leva do jeito que Ele quer. E tem gente que não tem infarto, AVC, sem nada. Cai, morre e acabou. Tá, teve uma irmã aqui agora, essa semana, da cota 200. Ela correu para pegar o ônibus, chegou dentro do ônibus cansada, caiu morta. Já chegou no destino morta já. É morta para os homens. No céu com Jesus no paraíso. É essa ou não é a nossa fé? E outra, ninguém vai para o céu morto não. Vai vivo. Eu disse esses dias no sepultamento que no céu não entra morto, entra vivo, porque Jesus disse para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus entrou vivo e ele entrou vivo também. E nós vamos entrar vivo também. E os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro para entrar vivo. Quem glorifica o Senhor aqui? Quem glorifica o Senhor aqui por isso? Aleluia! Glórias ao Senhor. Para terminar, o 14, toda a igreja, 14 e 15, 1, 2, 3. Tu, porém, e o 15, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Jesus Cristo. 16. Para instruir-se em justiça. E para terminar o 17, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos ficar de pé. Me ajuda a pregar para esse irmão. Diga assim, fica naquilo que você aprendeu. Vai mudar, pastor? Não, não vamos mudar. Vamos ficar com a palavra de Deus. Vamos ensinar a palavra de Deus. Podemos mudar os métodos. Podemos falar presencialmente. Podemos falar pela internet. Podemos falar pelas redes sociais. Mas vamos pregar a palavra, sem mistura. A palavra genuína. Vamos ficar com aquilo que Jesus falou. Vamos falar com aquilo que a igreja primitiva ensinava. Paulo diz assim, fica com aquilo que você aprendeu desde criança. Vamos ensinar os nossos filhos. Vamos ensinar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, porque nós vamos passando o bastão para ele e a obra do Senhor continua até a volta do Senhor Jesus. Quantos glorificam o Senhor? Esteja ao lado de um irmão, vamos orar uns pelos outros. Senhor nosso Deus.